Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, sejam com todos vocês. Bênção de Deus, aleluia! Glória a Deus, vídeo, leitura bíblica, vídeo de número 305, isso mesmo. Vamos deixar registrado através desse vídeo a leitura do capítulo 2 de 2 Samuel. Vamos de leitura bíblica? Diz assim a palavra de Deus. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então, Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então, os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informando de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês por terem feito essa ação, ou por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto, e já foi ungido rei pela tribo de Judá. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Maanaim, onde proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se de um lado do açude, o outro grupo do lado oposto. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns dos soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado Elcate Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, e Azael, que corria como uma gazela em terreno plano. Perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: pare de me perseguir.
não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Israel não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas. E ele caiu morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Israel estava caído. Então Joabe e Abisai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Ama, defronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se, formando um só grupo, e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: juro pelo nome de Deus que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta. O exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pela Araba durante toda a noite, atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Maanaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército e viram que faltavam 19 soldados, além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Aleluia! Segundo capítulo, o capítulo 2 de 2 Samuel, Davi é ungido rei de Judá em Hebrom após consultar Deus. Paralelamente, Abner estabelece Isbosete, filho de Saul, como rei sobre o restante de Israel, iniciando uma guerra civil. O capítulo destaca a ascensão de Davi, fundamentada na dependência divina. O contraste com a resistência da casa de Saul e a tragédia da morte de Azael, irmão de Joabe, durante um confronto militar. O capítulo 2 de 2 Samuel, ele tem então 32 versículos. Nós podemos dividi-lo em 3 partes. Primeiro, versículos 1 ao 7, a unção de Davi em Hebrom, a consulta de Davi a Deus, a subida para Hebrom. Davi é ungido rei sobre Judá. Davi honra os homens de Jabes de Gileade. Segunda divisão, versículo 8 ao 17, a oposição e o reino de Davi, que nós podemos ver dentro desse item, dentro dessa divisão. Abner instituiu Isbosete como rei de Israel, o conflito iminente entre as duas casas, Davi versus Saul, o encontro hostil no tanque de Gibeão. Já na terceira divisão desse capítulo, que vai dos versículos 18 ao 32, vai falar sobre a batalha e o início da vingança. Então, perseguição de Azael a Abner, a morte de Azael por Abner, o cessar-fogo entre Joabe e Abner, e o sepultamento de Israel e o retorno das tropas, Segundo o capítulo 2 de 2 Samuel, ele marca o início de um período de transição complexo e de divisão nacional na história de Israel. A prudência e a dependência de Davi, nós podemos ver aí, no versículos 1 ao 7, Então, depois também a prudência da casa de Saul, a tragédia da guerra civil e quais são as aplicações desse capítulo nos nossos dias de hoje,
A prática de consultar a Deus antes de decisões é um princípio fundamental na vida do cristão. Preste bem atenção. Você e eu temos que consultar a Deus tudo aquilo que nós formos fazer. O reconhecimento de que Deus é o verdadeiro líder e que buscamos sua vontade em todos os aspectos da vida é um desafio contemporâneo. Além disso, as lições sobre a divisão e a importância da unidade são extremamente relevantes para a igreja de hoje, que ainda enfrenta desavenças internas. Um fato integrante é que o nome de Davi significa amado em hebraico, o que reflete sua relação especial com Deus e seu papel no encontro messiânico. Além disso, a cidade de Hebrom, onde Davi é ungido, é um dos locais mais antigos da história bíblica e tinha um significado especial como a capital durante a monarquia de Davi, antes de ele conquistar Jerusalém. Bênção de Deus, fica então registrado a leitura do capítulo 2 de 2 Samuel. Um grande abraço, que Deus te abençoe. I love you e Christian Jesus, te amo em Cristo Jesus, e até o próximo vídeo, querendo Deus.